Salve nação! Mengão venceu o Fluminense até que enfim, né, cara? Agora vocês não vão poder mais falar aquela bobeirinha, né? Ai, porque o Mano Menezes é o único que venceu o Felipe Luiz. Acabou esse papinho, né, galera? Vamos ver aqui agora esse corte do programa Linha de Passe da ESPN Brasil, analisando e falando da vitória do Mengão. Flamengo 2, Fluminense 1. O primeiro jogo já foi, o segundo jogo será domingo às 4 da tarde no Maracanã, lotadaço. É isso aí. Quero pedir aqui a sua ajuda, cara. Não é Pix, é o like. É de graça o like, né? Então, deixa o like. Seja bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado. Se inscreva se você é novo aqui e ative o sininho para não perder nada. Quero dar os créditos para o canal ESPN. Link na descrição como créditos. Vamos lá, simbora. Muito bem, linha de passe de volta agora para falar do Fla-Flu e deu Flamengo 2-1, o Keno fez um golzinho, Salvador colocou o Fluminense de novo na disputa no fim, hein? E a gente vai ouvir o Mano Menezes e o Felipe Luiz, vamos nessa. Tivemos duas chances boas, tivemos uma bola no poste, um lance do Arias, terminamos o primeiro tempo bem, depois voltamos o segundo tempo, aí eu achei que a equipe não voltou bem, teve dificuldade, quis subir errado e aí deixou um espaço muito grande. Aí Fábio tinha feito uma grande defesa e depois de uma saída de bola tomamos o gol. Temos que ter coragem, temos que arriscar, mas saber arriscar. Acho que a equipe mostrou esse brio e pensamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo pensando que temos capacidade sim de brigar pela conquista do título, é o que vamos fazer. Esses jogadores estão fazendo um esforço muito grande, são muitos jogos sem perder, muitos jogos mantendo um nível de ambição altíssimo, altíssimo, porque esse grupo tem muita fome. E o que mais me surpreende é isso, jogadores que ganharam tudo e são os que mais querem continuar conquistando, né? Então, mas como você falou, né, tem um adversário muito qualificado pela frente. Tem um time que há 2 anos atrás foi campeão da Libertadores e que perdeu algumas peças importantes, mas se reforçou bem. Tem um treinador que estava na seleção brasileira. Tem um goleiro que, sinceramente, é impressionante. Cada vez que eu vejo ele jogar, eu acho que ele é o melhor goleiro do Brasil, ou um dos melhores. E é um time muito forte. Então, mais mérito ainda para o nosso jogo. E lição do que pode acontecer, isso é super normal no futebol, que você no final do jogo ganhando 2-0 você baixe um pouco o bloco, mesmo assim, né, a gente tentou jogar, tentou continuar construindo, mas o Fluminense tem qualidade e acabou criando a chance para fazer gol e alguns escanteios no final que nos deixaram com esse sabor amargo, né? Mas foi uma grande vitória, como eu falo, foi uma vitória que nos dá uma leve vantagem para o jogo de volta. É isso mesmo, é uma leve vantagem apenas e tão somente. É bom lembrar só que o Felipe Luiz falou uma série de vitórias, né? A última derrota do Flamengo foi para o Fluminense. A única derrota do Flamengo. A única da gestão Felipe Luiz. Ah não, para, né? Já foi isso aí, né? Foi no ano passado, né? Agora acabou, né? Então, cara, parece disco quebrado isso aí, isso fica falando a mesma coisa toda hora, velho. 7 de outubro do ano passado, não dá nem para lembrar, só lembrou porque realmente foi o adversário que venceu aí naquele jogo, mas hoje 2-1, leve vantagem, tá certo essa colocação, gente? Eu diria uma vantagem, vai, tá. Não é leve, não é também que torna o Flamengo absoluto favorito ou com muito perto do título, mas é uma vantagem considerável ter vencido o primeiro jogo com o mando do adversário. Acho que foi um jogo, né, bastante equilibrado, os dois técnicos, né, aí a diferença, né, resumiram bem, acho que o que foi a partida, porque o primeiro tempo, depois dos 10 minutos, o Fluminense passa a ser melhor, mas também não é que crie chances tão claras, exceção feita aquela chance cara a cara do Arias ali, que impressionantemente, ele cria a chance, mas acaba perdendo o gol. É o melhor do jogo, inclusive. Acho que poderia ter empatado, né, o primeiro tempo, o empate refletiria melhor o que foi o primeiro tempo, mas no segundo, como o próprio Mano disse, o Flamengo volta melhor, né? Então o Flamengo vai melhor a maior parte do segundo tempo, chega a marcação do segundo gol, né, com a bola desviada, mas é bom lembrar, o Fábio pouco antes faz uma defesa absurda, né, numa outra bola desviada,
Então, essa defesa é um absurda. absurdo. Nossa. E na segunda também, né? Quer dizer, o segundo gol acaba saindo também numa bola desviada e depois é o que o Felipe Luiz falou, o Fluminense vai com tudo para cima no finalzinho para tentar diminui e acho que é por isso que a gente chama de uma vantagem apenas, né? E não de de um título já absolutamente encaminhado, porque para mim 2-0 aí realmente ficaria muito, muito complicado para o Fluminense. Acho que o próprio jogo de hoje mostra que 2-1 não pode de maneira alguma ser considerado um resultado definitivo, mas claro que o Flamengo tem vantagem. Sim. O Luiz Araújo hoje entrou. Né? Entrou, foi titular. Eu digo entrou, foi titular, né? O Luiz Araújo, ele que geralmente entra nos jogos, sempre deixa a marca dele, tem feito golaços e tal, indo bem. E o Felipe Luiz já falou até em coletivo, falou assim, olha, é curioso porque até dói para mim não colocar ele como titular, mas tem o Bruno Henrique e tal, sabe, o Bruno Henrique não jogou. Como foi o Luiz Araújo hoje como titular? Não, foi bem assim. O Luiz é um cara acostumado a jogar, né? Com o Tite ele foi titular, até porque estava machucado o Cebolinha e tal, ele ganhou bastante sequência. Ele é um jogador muito acostumado. E a presença dele e a ausência do Bruno impacta na mudança de papel do Gonçalo Plata, que foi o centroavante. E se a gente reparar a origem do gol do Wesley, a jogada o Plata sai da referência, trabalha como pivô sustentando e joga a bola de lado para chegar do Wesley. Então ele faz muito bem esse papel, que não é a função de origem dele. Mas em termos de profundidade, o Flamengo sentiu falta da figura do Bruno Henrique, que tem sido a referência ofensiva da equipe. E de novo a gente viu o lado direito do Flamengo criando as principais chances. O primeiro gol sai pela direita, a jogada do Gerson que o Arrascaeta bate e o Fábio faz o milagre que o Jean cita pela direita, e o gol do Juninho também construído pela direita. É o lado forte do Flamengo. Dorival estava no estádio, viu o Wesley fazer mais uma grande partida. Acho que uma das pautas da data FIFA da próxima semana vai ser se o Wesley deve ou não ser titular. Esse é um ponto, hein? Porque para mim ele é o melhor lateral direito brasileiro em atividade, mas no modelo, na função que o Dorival emprega ao lateral direito na sua equipe, não é o que o Wesley faz. É um lateral direito que segura mais para o ponta subir. Não é o que o Wesley faz. Mas, para mim, ele é o melhor lateral direito do Brasil, contando os daqui e os de fora. E hoje fez mais um grande jogo. Colocou a pulguinha atrás da orelha, do Dorival? Ele, assim, o Wesley impacta na escalação da seleção, se ele quiser usar o Wesley. Porque quando ele tem o Danilo, ele tem um terceiro zagueiro, um jogador que ocupa espaço no meio de campo, mas não um lateral aberto, vai para a linha de fundo. E assim, com a capacidade hoje de atacar, com essa intervenção do Wesley no campo ofensivo. Então é diferente. Agora, com o Wesley, se for essa opção, e imaginando que ele possa jogar na seleção que joga no Flamengo, porque também você pega a primeira convocação, fala, vai lá e faz igualzinho, né? Contra a Colômbia e a Argentina. Ele poderia falar, então... não dá para descolar a Venezuela, uma Bolívia. Acho que essa é a questão. Tem que ser logo... Olha para como o Brasil vai estar formado lá na frente, muito provavelmente. Leve, essa é a questão. Então, o lateral direito impacta em todas as outras escolhas. E ele não vai mudar ali na frente. Hoje você não pode abrir mão do Rafinha. Exato. Seria uma loucura. Loucura, né? O Vinícius... Então, o Dorival vai ter problema, mas ele tem jogadores que estão brilhando. Rodrigo e Neymar. A questão é pegar o brilho dos times e dar um pouquinho para a seleção. Agora, o que eu vejo em Fluminense e Flamengo o Fluminense tem... A tarefa do Flu é muito mais difícil, não é? Estou falando pelo resultado de hoje. Estou falando a partir do que o Mano... Como recebeu o Fluminense e como o Felipe Luiz recebeu o Flamengo. Recebeu o Flamengo completamente integrado à vida do Flamengo, conhecendo os jogadores. A dificuldade dele, que eles estão tirando de letra, era de se transformar de amigo para chefe. Porque o treinador, que ele é meu amigo, mas hoje ele passa a escalar aqueles que eram amigos. Né? Basta ver como o Gabigol tratou. Exato. Passa a escalar ou não. Ou não. Como o Gabigol fez assim, agora ficou moleza. E não ficou. Então, isso ele foi bem. Quer dizer, ele assumiu essa condição. Mas ele tinha uma estrutura, tudo já no Flamengo, e uma capacidade de contratar também, e elas vieram, que é totalmente diferente do Mano de falar, esse time aqui, que eu salvei do rebaixamento, já não serve mais. Sim. Eu preciso aproveitar alguns e construir uma nova equipe dentro de uma ideia diferente. Então, ainda competir, eu acho que tem aí um mérito do Flu. Sim. Difícil é competir com o Flamengo do jeito que o Flamengo compete. Está difícil para todo mundo. É complicado. Não é a tragédia na vida do Fluminense. Você tem um minuto.
Saúde e paz a todos. Saúde e paz a todos. Bom, vou ser breve. Não há outra forma. Eu poderia exceder o tempo, como você costuma fazer. Já tem 50 segundos. Eu excedeu o tempo? Não, É 40. só provocação. Não, eu só ancoro o programa. Eu estou ficando nos meus segundos, estou Ah, passando. você está 40 perdendo segundos. tempo. Você fez uma provocação, você vai tomar de volta. 35. Eu acho que o Fluminense vem competindo bem depois que o Mano achou o jeito do time jogar. O Serna chegando linha de fundo, o Canóbio vem por dentro, o lateral passa, o Arias se movimentando à vontade, o Cano encontrando a boa fase. E por isso é um time competitivo, só que ele vai pegar o time que joga, até o momento, o melhor futebol do Brasil e que tem com sobras o melhor elenco e mais opções no banco. É óbvio que o resultado aumentou a chance do Flamengo ser campeão, mas eu acho que está aberto. Parabéns. Eu tenho um último recado aqui. Hoje você estava no SPNFC, não estava? Eu estava. Eu gostei da tabelinha que você fez com o Plihal. Ficou Então eu funcionando. vou te perguntar, você gosta de NBA? Adoro. Primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca deu Flamengo, mas o Fluminense segue vivo, sonhando com o título. Vamos lá, direto do Maracanã, Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. A bola rolou aqui no Maracanã para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Vitória rubro-negra por 2-1. Gols de Wesley e Juninho e Keno no finalzinho descontou para o tricolor. Próximo jogo no domingo, aqui mesmo no Maracanã, às 16 horas. O Flamengo leva a vantagem do empate para ser o bicampeão carioca de forma consecutiva. Jogo que foi bem animado aqui no Maracanã. Mais de 39 mil presentes numa noite até quente aqui no Rio de Janeiro. As equipes disputando desde o início ali, um jogo bastante, como eu disse, animado. E começou cedo a festa aqui no Maracanã, pelo menos por parte da torcida rubro-negra. O Wesley, de fora da área, arriscou o chute, o Fábio aceitou e aí começou 1-0. Primeiro tempo muito disputado, as equipes tentando ali de alguma maneira agredir o outro lado. O Fluminense teve uma grande chance ainda na primeira etapa. O Arias tentou o chute, a bola sobrou para ele na frente de Rossi e ele mandou para fora, perdeu uma chance inacreditável. Na segunda etapa, Flamengo e Fluminense voltaram ali inicialmente com as mesmas equipes, mas depois algumas trocas, entre elas Juninho entrou, atacante que foi contratado no início dessa temporada pelo Flamengo, entrou e aí deixou o seu gol, uma jogada ali depois que veio do lado direito com o Gerson, tentou, bateu, a bola desviou na defesa e matou o goleiro Fábio. 2-0 para o Flamengo aqui no Maracanã, parecia até bem resolvida, a torcida do Fluminense estava um tanto quanto mais desanimada, a do Flamengo já cantava olé e aí de repente tudo se inverteu. O Flamengo sofreu um gol, o Fluminense foi pela esquerda, cruzamento na área, o Keno se antecipou e fez 2-1. Aí o Flamengo foi muito pressionado, o Fluminense tentou, a torcida do Fluminense se agigantou no Maracanã, pressionou bastante também, mas ficou tudo no 2-1 e a vantagem rubro-negra. Ouvimos, claro, os personagens aqui no Maracanã. Eu estou no banco ali, sempre estou olhando o jogo, a gente sabe que a qualquer momento a gente pode entrar e esse jogo quente assim, fervendo, a gente tem que estar ligado. Como eu entrei e pude fazer um gol que deu vida para nós. E nós vamos estar fortes no domingo para brigar pelo título, é isso que a gente quer. E o gol do Keno certamente ajudou a gente a nos reanimar e enxergar essa possibilidade como uma possibilidade de título, que é o que a gente quer. Muito feliz pelo gol e mais feliz ainda pela vitória. E sim, é uma final, não pode ter desatenção que uma bola pode mudar o resultado do jogo, mas nosso time estava concentrado todo momento, mas infelizmente numa bola aconteceu o gol. Mas agora trabalhar para o próximo jogo e buscar a vitória no próximo 90. Lição do que pode acontecer, isso é super normal no futebol, que você no final do jogo ganhando 2-0, você baixe um pouco o bloco. Mesmo assim, né, a gente tentou jogar, tentou continuar construindo, mas o Fluminense tem qualidade e acabou criando a chance para fazer gol e alguns escanteios no final que nos deixaram com esse sabor amargo, né? Mas foi uma grande vitória, como eu falo, foi uma vitória que nos dá uma leve vantagem para o jogo de volta. Ao fim do jogo, mais uma confusão daquelas que já tem se tornado um tanto quanto frequentes nos clássicos cariocas. No finalzinho da partida, depois do apito final, o Freitas, zagueiro tricolor, foi para cima do Luiz Araújo, alegando que ele teria provocado ali o banco de reservas do Fluminense depois do segundo gol rubro-negro. E aí o árbitro Yurelino, após a partida, foi ao VAR
analisou e comunicou ao capitão do Fluminense, Thiago Silva, que daria cartão vermelho para o Freitas, que nem mesmo entrou em campo, mas acabou expulso, então não joga a próxima partida. Como eu disse, 16 horas, domingo, aqui mesmo no Maracanã, o Flamengo joga pelo empate para ser bicampeão de forma consecutiva. O Luiz Araújo acaba fazendo certinho, né? Naquele momento lá, mão para trás e se livrou de tomar um cartão, de repente, que poderia tirá-lo da finalíssima, né? Olha aí, 6 vitórias consecutivas, então, tem o Flamengo de Felipe Luiz. 26 jogos, 19 vitórias, 6 empates, só uma derrota. Sabe para quem, né? O Mano Menezes lembrou essa semana, para o Fluminense, 2-0 no Campeonato Brasileiro. Aproveitamento de quase 81%, foram 48 gols marcados e 14 sofridos. Já tem 2 títulos o Felipe Luiz, que faz um trabalho excelente mesmo no comando do Flamengo. Mas, Rafa, vamos abordar dos dois lados, né? Pro jogo, pra finalíssima, o gol, o Mano Menezes fala isso, né? O gol do Keno realmente dá uma sobrevida pro time do Fluminense manter essa esperança de título. Me parece que esse é o desenho, né? Do lado do Flamengo, apesar dos números excelentes, a gente viu uma certa decepção do Felipe Luiz, né? O Flamengo jogou menos do que se espera, de uma forma geral? Sim. Vamos começar pela segunda pergunta, Edu. Jogou menos do que se espera porque também hoje não tinha em campo um jogador que quando joga, mesmo com alguns momentos de um pouco de irregularidade técnica, causa muito desconforto ao adversário, que é o Bruno Henrique. Não estou aqui deliberando nem sobre a qualidade do Luiz Araújo e do Gonzalo Plata. Para mim são 2 jogadores de valor técnico acentuado, são bons no drible, são úteis para as válvulas de escape, mas não conseguem exercer o papel de retenção da linha defensiva adversária. Ou seja, não fazem o papel do Pedro, por exemplo, né? Que um dia vai voltar, a gente espera que bem, e quando ele voltar eu acho que o Flamengo ficará azeitado e pronto para poder competir e ganhar todas as principais competições do futebol brasileiro, a Libertadores, a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, e também fazer uma boa performance lá no Mundial de Clubes do meio do ano nos Estados Unidos. Então, diante disso, o que fez o Felipe Luiz inteligentemente? Não deixou o Gerson preso do lado direito, puxou o Gerson um pouco mais para a linha central, ele flutuou junto com o Arrascaeta. O Flamengo jogou no 4-4-2, que não é nem um esquema com o qual o time está acostumado a jogar frequentemente, mas desta maneira conseguiu controlar o jogo. Claro que isso é potencializado pela abertura do placar. O gol do Wesley logo com 5 minutos, que contou com uma colaboração, na minha opinião, do goleiro Fábio. Mas é importante dizer que o Mano Menezes escala o Canóbio e o Fuentes do lado esquerdo para poder fazer uma dobra de marcação, povoar o espaço e não deixar o Wesley solto. Só que o Gonzalo Plata puxa o lateral do Flu para dentro da área e o Canóbio não volta na linha que tinha que voltar no momento do gol do Wesley. E aí, tecnicamente, o lateral do Flamengo vai bem no chute, o Fábio colabora e faz 1-0. Uma final de campeonato, Edu, um gol saindo com 5 minutos, isso condiciona muito a partida. O Fluminense, no meu entendimento, fez até o melhor primeiro tempo. Depois do gol, se rearrumou, criou oportunidades, teve aquela chance claríssima do Arias cara a cara com o goleiro Rossi, mas no segundo tempo o Flamengo jogou melhor, teve mais controle, criou chances, fez 2-0, a sorte também ajudou o Juninho no lance, que começou com uma falha do Ignácio, e se termina 2-0, eu teria a ousadura, né, como diria o Felipe Melo, para dizer que nesse momento, para o fã de esporte, o Flamengo já poderia se considerar um virtual campeão carioca. Mas com 2-1 tem jogo. E tem jogo porque o Fluminense mostra, numa linha de corte recente, de pelo menos aí uns 20 clássicos para cá, que é o único time grande do Rio, comparado com os outros, Vasco e Botafogo, que consegue fazer um enfrentamento mais frequente com o Flamengo. Em outras palavras, o Fluminense é o único rival carioca hoje com uma capacidade de tirar o Flamengo de uma zona de soberania que ele já tem ocupado há algum tempo. Tanto é que o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca em cima do Flamengo 2 vezes. Então, eu acho que é possível que isso seja efetivamente considerado para o jogo do próximo domingo, às 4 horas, numa lua tremenda. Hoje aqui no Rio, o Pedro Toy falou sobre uma noite abafada, choveu. Ontem também choveu. Será que vai chover domingo? Tomara, porque hoje não precisava chover, nem ontem, pensando em futebol. Mas domingo tem que chover, porque se fizer 4 da tarde domingo, a lua que tem feito aqui há pelo menos um mês, vai ser difícil ter jogo de alto nível, viu, Edu?
Pois é, os jogos já estão exprimidos, né? Joga o campeonato, aí chega, por causa da data FIFA também, esse problema do calendário que a gente aborda tanto, 2 jogos já muito próximos, né? E às 4 da tarde, poxa, a gente sabe como que é o Rio de Janeiro, o calor. Aliás, podia ser 6 da tarde esse jogo, facilmente. Parabéns pro torcedor que conseguiu chegar, porque choveu muito no Rio de Janeiro. O Rafa tá no Rio, pode falar. E o metrô teve paralisações, então a rapaziada sofreu para chegar ao Maracanã nesta noite de quarta-feira. Domingo tem mais. Vamos torcer por um clima ameno, né? A gente já vai falar mais sobre as perspectivas para essa finalíssima, mas antes vamos ouvir o Mano Menezes. Ele falou sobre... Muito bem, nação, temos aqui o ranking de atuações. Vamos ver agora as notas dos jogadores. Quem foi bem, quem foi mais ou menos e quem foi mal, hein? Vamos ver aqui então. Agora, olha só, o Rossi teve uma nota de 6,6, porque ele participou muito da saída de bola e estava bem posicionado quando exigido, né? Não teve culpa no gol. O gol foi de cobertura, mas eu também não vejo que ele teve culpa no gol aí, galera. Wesley, 7,6, ele entrou ligado no jogo e marcou um golaço logo nos minutos iniciais, aos 5 minutos, né? Ele tabelou bem com o Gerson no primeiro tempo, correu muito para marcar o lado do Fluminense e evitou contra-ataques no segundo tempo. Para mim foi o melhor do Flamengo, Wesley. Léo Ortiz, 6,3. Eu acho que o Léo Ortiz falhou no gol do Fluminense, cara. Mas tudo bem, vai. Não vamos criticá-lo. Léo Pereira, 6,5. Alexandro, 6,1. Varela, 5,7. Eric Pugar, 6,6. Alan, entrou no finalzinho, nem teve nota. De La Cruz, 5,5. Everton Araújo entrou no segundo tempo, 2,8. Arrascaeta, 3,9. O Arrascaeta jogou muito mal, né, cara, hoje, né? Muito mal mesmo. Se ele faz aquele gol, cara, que o Dinossauro tirou, seria um golaço, né? A bola desvia e o Fábio se estica todo para tirar a bola, né? Se ele faz aquele gol ali, seria fantástico. Mas, tirando isso, não aconteceu nada no jogo. O Arrascaeta hoje foi um dos piores em campo. Matheus Gonçalves teve uma nota de 1,0 porque entrou no finalzinho do jogo, né? Nem deveria ter nota também. Gerson, 5,6, ficou devendo também, jogou mal, bem abaixo. Não é que jogou mal o Gerson, mas ele ficou bem abaixo do que ele vinha se apresentando. Plata, pra mim, jogou mal também. Plata, 5,2. Juninho, 6,6, fez um gol. O segundo gol, né? O gol que deu a vitória, né? Tava vencendo por 2-0, tomou o gol, ficou 2-1. Juninho fez o segundo gol dele com a camisa do Mengão. Luiz Araújo, 6,9, fez um bom jogo, corre pra caramba, participa da marcação, ajuda na recomposição, é um cara que faz a diferença, 6,9. Felipe Luiz, 7,4, escalou o time com o que tinha de melhor à disposição, né? Já que Michael, Everton Cebolinha e Bruno Henrique estão lesionados, ele escalou quem ele tinha de melhor nas posições. Mexeu bem com a substituição de Juninho no Plata. O Juninho entrou no lugar do Plata. E o camisa 23 fez o segundo gol do Flamengo. Teve o dedo aí, né? Do Felipe Luiz. Esse segundo gol do Mengão, né, galera? É isso. Valeu, cara. Eu estou exausto. Estou bêbado de sono. É de madrugada aqui. E eu não paro, gravando aqui os vídeos para vocês acompanharem quando vocês acordarem nesta quinta-feira, tá bom? Tamo juntos. Deixa o like aí para reconhecer o nosso trabalho, o nosso esforço. Se inscreva aqui no canal se você é flamenguista, se você é rubro-negro, se você é Mengão, cara. Inscreva-se aqui. Isso ajuda demais o nosso canal, tá bom? Saudações rubro-negras. E é isso. Até daqui a pouco. Fui.